O nosso tema dentro da série, que é uma série de alinhar as velas da sua embarcação, do barco da sua vida. Nosso tema hoje é realinhar a devocional, ou a vida devocional. E esse é um tema muito importante e é um tema muito interessante de estarmos considerando hoje, nesse dia e nesse mês. Já há muitos anos, no 242, o mês de janeiro tem sido um mês de a gente justamente olhar para aquilo que virá e relembrar de algumas coisas, colocar algumas coisas em ordem, e nós estamos fazendo isso na IBMA também agora, nesse mês de janeiro, que também é isso, é um mês da gente olhar para frente, e porque nós temos uma vida para frente, precisamos realinhar algumas coisas e segui-la. E a vida devocional é de extrema importância para o cristão. Então, quando a gente pensa nessa questão da vida devocional, tem duas coisas que eu estava pensando que se comparam e que ilustram a importância da vida devocional. Uma delas foi algo que eu li essa semana sobre a Caatinga, que é a floresta que mais predomina, ou predominante na região nordeste do Brasil. E para aqueles que já viajaram ao nordeste, principalmente no interior, conhecem esse tipo de floresta. E aquela região é uma região caracterizada pelo clima semiárido, né? Enfrenta muitas secas durante, às vezes, um longo período do ano. E essa floresta, ela é predominante nessa região, ou seja, ela consegue sobreviver e conseguiu se adaptar àquela condição climática por uma característica interessante, que é justamente de que as plantas que estão ali, elas se livram das suas folhagens e de aspectos estéticos da sua aparência. Elas não são tão bonitas quanto talvez as plantas que... E beleza, eu sei, é uma coisa, né, como é que é? Relativa. Talvez alguma fale, não, elas são muito bonitas, tudo bem. Mas elas não têm o verde, elas não têm as folhagens, elas não têm as mesmas características daquelas plantas que estão numa floresta tropical, na Mata Atlântica, à beira do oceano com muita chuva. Elas são um pouco diferentes. Então, a sua aparência estética, na verdade, ela se livra um pouco desse aparência, da folhagem disso, e concentram toda a sua energia e nutrientes naquilo que é essencial para essas plantas. E o que é essencial para essas plantas? A raiz. Sem a raiz, não há vida. Então, elas concentram toda a sua energia na raiz, para que elas possam sobreviver a esses períodos de seca e esses períodos semiáridos. E aí elas atravessam situações extremas. Eu estava lendo isso essa semana num livro que falava sobre a situação extrema que a humanidade está atravessando com essa epidemia. E como que durante esse período, isso nos força a olhar para aquilo que é essencial. E nos força a olhar para aquilo para as nossas raízes, inclusive a igreja. E estava dizendo exatamente que a igreja precisa, nesse momento, olhar para as coisas que são essenciais e para as suas próprias raízes. Esse é o momento da igreja olhar para as suas raízes. Então, raízes são essenciais para a vida. Elas são essenciais para a vida, para toda a vida, né? E a gente pode aprender com a Caatinga, a gente pode aprender com essas plantas sobre como é importante colocar a energia em determinados momentos da nossa vida para preservar aquilo que é mais importante, que são as nossas raízes. Mas eu também me lembrei, já que a gente está falando de alinhar velas e barcos e tudo mais, de uma história que eu já possivelmente contei aqui, eu sempre conto nas minhas aulas de plantação de igreja e ministério pastoral, do Michael Plant e El Coyote, que era o veleiro que ele navegava. Ele era um dos grandes iatistas solo do mundo, e na década de 90 ele acabou morrendo numa das viagens, porque o veleiro, El Coyote é o nome, fizeram até um documentário recente sobre ele, teve justamente a sua quilha rompida numa dessas viagens no meio do Oceano Atlântico. E para um veleiro, a quilha é essencial. A quilha é aquela parte de baixo do veleiro. Se você tirar ele da água, você vai ver, geralmente, às vezes, em alguns deles ela é bem pontuda, em outros ela tem uma outra forma, mas é justamente onde está o lastro, ou seja, o peso da embarcação está ali. E se essa embarcação estiver no alto mar, com a força dos ventos e da tempestade soprando, não adianta nada você alinhar as suas
suas velas se você não tem peso embaixo da embarcação, porque ela vai virar a embarcação, vai tombar, a força do vento vai tombar aquela embarcação. Foi exatamente o que aconteceu com o veleiro do Michael Plant naquela ocasião. A quilha se partiu e ele acabou tendo o seu veleiro virado e acabou perdendo a sua vida. Então, a quilha, ou seja, aquilo que está embaixo da embarcação, aquilo que está embaixo do veleiro, aquilo que dá o peso, o lastro para o veleiro, é como a raiz da planta. Você não vê, está abaixo da superfície, você geralmente não vê, mas é extremamente importante. A vida devocional é assim. A vida devocional é aquela vida que Jesus fala no Sermão do Monte, daquilo que você faz em secreto, e que o seu Pai Celestial, que vê e observa a sua vida em secreto, vai te recompensar. A vida devocional é justamente essa vida em secreto, essa vida, são esses momentos que você tem em comunhão íntima com Deus, você e Deus. E ela é extremamente importante se nós vamos atravessar anos e anos de uma vida cristã, com tantas dificuldades e problemas, e momentos de seca e aridez, e momentos de tempestade, e momentos de ventos fortes e de turbulência. Se nós vamos sobreviver, e não somente sobreviver, se nós vamos crescer, e mais ainda se nós vamos frutificar, a vida devocional é extremamente necessária. E para isso, então, eu gostaria de ler um texto muito conhecido no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, onde Jesus fala algo que diz respeito aqui, que nós podemos pensar acerca dessa vida devocional. É a parábola do semeador. Eu quero ler o texto, muito embora ele seja bastante conhecido. Eu vou ler primeiro a parábola em si, e depois a explicação da parábola. Eu vou deixar de lado aquele momento em que os discípulos estão perguntando a Jesus sobre por que ele ensina-lhes por meio de parábolas. Então, primeiro, versículo 1, Mateus 13, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, sentou-se à beira do mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia... Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí, mais adiante, Jesus vai falar a explicação a partir do versículo 18, ele diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então Jesus está falando aqui do semeador, da semente. E é interessante que se você olhar para isso, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, os resultados são diferentes, e o que acaba fazendo com que os resultados são diferentes é justamente o solo ou o terreno. O Ken Gire, que é um autor que eu tenho lido já durante muitos anos, ele tem um dos seus livros chamado Janelas para a Alma. Se você quiser procurar, é um livro que vale a pena, eu acho que está fora de catálogo, mas vale a pena aí você dar uma olhada em sebos virtuais, Janelas para a Alma. E ele tem um outro livro chamado Vida de Meditação,
que é um livro extraordinário também, onde fala sobre essa questão da reflexão e da meditação. Ele diz assim: se a parábola do semeador nos ensina alguma coisa, ela nos ensina isso, que não importa quão digno seja o semeador, ou quão maravilhosa seja a semente, a condição do solo determina a colheita. A gente tem o semeador mais digno possível, a gente tem a semente mais digna possível aqui, mas o solo é diferente. E a condição do solo determina a colheita. Então, o que impede a semente de germinar, de crescer e produzir frutos? A gente vê justamente aqui nessa parábola. Em primeiro lugar, Jesus fala de uma semente que caiu, o que ele chama à beira do caminho, e consequentemente ela é roubada. Versículo 19, ele fala assim: aquele que ouve a mensagem e não a entende, né? É a semente que caiu à beira do caminho. A pessoa ouviu a mensagem e não entendeu. Então é interessante que nós precisamos aprender a entender a mensagem. Precisamos aprender a ler a palavra de Deus, ou ouvir a palavra de Deus e nos empenhar por entender. Não basta só ler, ou não basta somente ouvir. Se você está ouvindo alguma coisa, ou se você está lendo alguma coisa, mas não está entendendo, essa palavra não vai germinar em seu coração, ela consequentemente não vai crescer e não vai produzir fruto na sua vida. É importante, então, prestar atenção à palavra. É importante refletir. O que é refletir? Quando algo reflete, quando você olha para o espelho, você vê o reflexo da sua imagem. Quando algo reflete, é justamente essa ideia de interação, de interagir com a palavra. É a necessidade de você fazer perguntas acerca daquilo que você está lendo. É a necessidade de você pensar naquilo que você está lendo. É procurar compreender o significado daquilo que você está lendo ou ouvindo. Essas coisas são importantes. A Bíblia não é um livro mágico. Não é um texto mágico que você vai ler e apenas o fato de você ter um encontro com ele e isso já causou uma grande mudança na sua vida. Muitas pessoas tratam a palavra assim. Muitas pessoas, inclusive, tratam a palavra como um amuleto. O fato de você ter a Bíblia aberta em determinada página, em determinado local na sua casa já é uma segurança, uma proteção. Ou você ter um versículo exposto na parede, alguma coisa assim, no seu carro. É como se isso fosse, magicamente fosse causar alguma coisa na sua vida. Não. É preciso ler, receber a palavra, entender o que é que isso quer dizer, o que que esse texto quis dizer, o que que essa passagem quis dizer, o que que esse verso quis dizer, o que é que Deus está falando aqui, que diz respeito ao mundo, à minha vida. É preciso interagir, refletir no texto, senão ele não vai produzir frutos. Há uma outra coisa nesse processo, é que a gente vive numa época de multitask, de multitarefas, em que a gente está acostumado a fazer várias coisas. Você está, às vezes, trabalhando, ouvindo música, consultando a sua rede social, fazendo alguma outra coisa, um monte de coisa ao mesmo tempo, e muitas vezes a gente acaba se acostumando a fazer essas coisas. Não há multitarefa para a vida devocional. A vida devocional é aquele momento em que você tem que parar tudo e concentrar-se somente naquilo que você está fazendo ali diante de Deus. Desliga o celular, desliga a TV, desliga a música, desliga tudo. Não tem como você assistir a série, ficar lendo a Bíblia e esperar que você vai ter algum fruto disso. Não vai. É preciso você concentrar naquilo que você está fazendo. Então, a semente cai e ela é roubada, o maligno rouba. Deus tem algo precioso para falar com você, mas aquilo é roubado e se torna infrutífero na sua vida. Segundo, o solo pedregoso, a semente é esquecida. Jesus fala desse terreno pedregoso como aquele que acaba não tendo raiz em si mesmo. E quando surge a tribulação, a perseguição por causa da palavra, aquilo que Deus falou e que foi acolhido de fato, foi entendido, foi percebido, houve uma reflexão, mas não criou raiz, é abandonado e é esquecido. Nota que fala aqui da tribulação e perseguição.
E mais adiante, a gente olha na palavra e a gente vê que essas coisas são certas. Assim como o vento e a tempestade é certo para aquele que lança o seu barco no mar. Assim como a seca e os períodos de aridez são certos para a caatinga, que está numa região semiárida. Assim também é certo em nossa vida que vai haver momentos de dificuldade e lutas e problemas e tribulações. E se não houver profundidade, se não houver raízes profundas, é possível que nesses momentos a mensagem seja esquecida, seja abandonada. Diz aqui, ela é abandonada, ela é esquecida, deixa de lado. Quantas pessoas você conhece? Eu conheço. Quantas pessoas nós já vimos que passaram aqui pelo Projeto 242 ao longo dos anos e que abandonaram a boa semente, abandonaram a mensagem, esqueceram, ou vivem como se tivessem completamente esquecido de tudo aquilo que receberam ao longo dos anos. Quanta palavra, quanta semente, quanta coisa foi semeada, falada, quanto que aconteceu na vida dessa pessoa, quantas experiências, inclusive, que essa pessoa teve com Deus, e testemunhos, e que tudo aquilo parece que foi abandonado ao longo dos anos, esquecido. Não há profundidade. Então é preciso que haja profundidade. Aqui eu volto à questão do engajamento intelectual. A mensagem diz o seguinte: quando passa a emoção, a mensagem é esquecida. A mensagem é a versão do Eugene Peterson. Diz, quando passa a emoção, a mensagem, ou seja, a palavra, aquilo que a palavra comunicou, é esquecido. Isso por quê? Porque é uma fé muito baseada na emoção, nas sensações. E as emoções são importantes. Elas são importantes. Eu tenho defendido, principalmente nos últimos anos, cada vez mais, uma espiritualidade que seja da mente e do coração. A minha tendência é ser mais da mente. Eu confesso isso. Essa é a minha tendência. É como eu sou, como eu funciono. Eu sou mais racional. A minha tendência é ser mais da mente. Mas eu entendo que é importante que tenhamos uma fé que combine os dois, coração e mente. As emoções são importantes. O fato de nós nos emocionarmos, sermos tocados, chorarmos na presença de Deus, ou em uma reunião, num culto, essas coisas são importantes quando elas são genuínas, quando elas acontecem justamente por esse toque de Deus. Mas a nossa fé não pode ser baseada somente nessas coisas, porque nem sempre nós sentiremos alguma coisa assim. A nossa fé, existe um aspecto intelectual, um engajamento intelectual com a palavra. Há uma dimensão da razão no ato de amar a Deus. Jesus disse, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Mas ele acrescentou ali algo que não está no texto de Deuteronômio. Ame ao Senhor com toda a sua razão, com toda a sua mente, com toda a sua capacidade de pensar e raciocinar. Há um aspecto do culto em si, que é um aspecto racional. Paulo diz assim, que nós devemos cultuar a Deus de maneira racional. Há um aspecto, então, de engajamento mental com a palavra de Deus e com a fé que vai produzir em nós raízes. Por que tantos jovens, isso tem sido dito já há muito tempo, tantos jovens que crescem na igreja, crescem nas fileiras da escola dominical e das reuniões para pré-adolescentes e adolescentes, quando chegam à faculdade, quando chegam à universidade, acabam abandonando a fé. Eu quero dizer que é muito provável que muitos deles não desenvolveram essas raízes profundas e intelectuais para lidarem com uma série de questionamentos que eles vão enfrentar na sala de aula, por muitos professores que foram preparados para questionar e muitas vezes para ridicularizar a crença e a fé cristã. Eles não estão preparados para isso, não estão preparados para esse engajamento intelectual e para saber que há razões para aquilo que nós cremos. A nossa fé não é apenas uma crença irracional, ilógica, sem base, sem fundamento. A nossa fé tem fundamentos intelectuais muito, muito bons.
Há pessoas ao longo da história que lutaram intelectualmente, filósofos, pensadores do mais alto nível, que lutaram com as questões relacionadas à nossa fé, escreveram muito sobre isso, há bases. Então nós precisamos desse engajamento, não pode ser apenas algo emocional. Temos que pensar, tem que haver raízes. Jesus fala também dos espinhos, ou seja, preocupações e seduções da vida, que sufocam a semente. Nesse caso, Jesus fala assim, que a semente ela cai no meio dos espinhos, e aí ela é sufocada por essas preocupações. Ele fala que o engano das riquezas. O engano das riquezas. E aí, essa é uma delas, a gente pode dizer que talvez um grande engano, mas tem outras formas de coisas que são sedutoras na vida, e a gente começa a colocar o nosso coração e o nosso foco mais nessas coisas do que na palavra de Deus, e muitas vezes, se o nosso foco estiver nessas coisas, a gente vai entrar naquelas grandes dificuldades que a gente encontra no Salmo 73, um Salmo de Asaf, que diz assim, que por pouco, o salmista diz assim, por pouco eu não me desviei, por pouco os meus pés não escorregaram e eu caí, e o que fez com que ele quase caiu? Ele diz assim, ele tirou os olhos de Deus e começou a colocar os olhos ao redor, e começou a observar a vida das pessoas, segundo ele, que eram prósperas, que tinham uma vida boa, e que não temiam a Deus, e ele falou assim, peraí, eu sou um cara que estou buscando o caminho de Deus, estou obedecendo a Deus, estou vivendo uma vida justa e tudo mais, e eu estou passando por todos esses problemas, olha só esses caras, eles não estão nem aí com nada, eles não respeitam nada de Deus, eles não temem a Deus, eles não são reverentes, e eles têm uma vida cheia de fartura, ricos, isso e aquilo e tudo mais, uma vida boa no conceito dele. E quando ele pensou nisso, ele disse que ele quase caiu. Mas aí Deus trouxe ele a razão. Se você ler esse salmo, é fantástico, porque diz assim, Deus, ele estava pensando como um tolo, como um louco, ele estava sendo insano, Deus trouxe ele a razão, e Deus mostrou para ele que o sentido da vida é muito mais do que essas coisas, que essas coisas são passageiras e temporais, e que ele devia focar naquilo que é eterno, e que não é isso que nós devemos fazer. Então a palavra de Deus nos chama para uma nova realidade, o reino de Deus, que é um reino que Jesus disse que não é deste mundo. Ele nos chama por uma vida eterna, por um propósito maior do que a nossa existência, vida, por um propósito maior do que prazeres que essa vida possa oferecer, que são prazeres que passam. Recentemente eu estava vendo alguma coisa, alguém falando, foi um filme que eu assisti, na verdade, eu e a Mara há alguns dias, e que o garoto pergunta para o seu tio, o tio não estava muito bem naquele dia, e falou assim, o que está acontecendo, tio? E aí o tio falou assim, isso daqui é o resultado da sexta, esse é o sábado de manhã, é a vida do sábado de manhã. Por quê? Porque na sexta-noite ele tinha festejado, bebido todas e tudo mais, então sábado de manhã era aquela vida miserável da ressaca do sábado de manhã. Era isso que ele queria dizer. E é isso, a vida de prazeres e tudo que o mundo pode oferecer deixa você com uma ressaca. Porque é uma coisa passageira, temporária, efêmera. A vida com Deus não deixa ressaca. A vida com Deus, a vida genuinamente cristã, é uma vida que edifica, que constrói. É uma alegria que não depende das circunstâncias e do momento, é uma alegria que vem de dentro para fora. É uma paz interior que excede o entendimento. É algo maior, esse é o reino de Deus. Então nós precisamos acolher a palavra em nossos corações de tal maneira que ela seja o centro de nossas vidas. Cristo precisa ser o centro da nossa existência, e não alguma coisa não um adereço, não alguma coisa que a gente acrescenta ali. Eu tenho tantas coisas na minha vida, agora tenho Cristo. É um amuleto, mais um. Já viu essas pessoas assim? É como se fosse mais um amuleto, mais uma coisa, acrescentou. Não, Cristo, ou Ele é o centro, ou Ele não está em nossa vida, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ou Ele ocupa o trono de nossa vida, ou Ele está fora. É assim. Com Jesus não tem outra. Lembra dos chamados ao segmento de Jesus, quando Ele fala assim, se alguém quer ser meu discípulo, e Ele estabelece padrões bem elevados, Ele diz assim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Alguém fala assim, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Jesus fala assim, deixa que os mortos enterrem seus mortos.
Você quer ser meu seguidor? Venha me seguir. Por quê? Porque alguém vai falar assim, nossa, Jesus era insensível, o pai do cara morreu, Jesus não deixa nem ele lamentar ali e ir participar do enterro. Não era isso. Na verdade, aquela pessoa estava dizendo, Jesus, deixa eu cuidar aqui, depois que meu pai morrer, eu enterrá-lo e tudo mais, eu vou te seguir. Jesus falou, não, agora. Mais adiante, Jesus vai falar assim, se alguém quiser me seguir e não me amar mais do que ama pai, mãe, filho, filha, a própria vida, não é digno de mim. O que Jesus está dizendo? Se Ele vai ser Senhor em nossa vida, se nós seremos seus seguidores e discípulos, Ele tem que ser o centro da nossa existência. O que há de mais importante? Por Ele nós vivemos, somente por Ele nós estamos dispostos a morrer. Não há meio termo. É o que Paulo diz, que a palavra de Cristo, e aí Cristo é a palavra encarnada, e quando nós estamos falando da vida devocional, nós estamos falando dessa relação com Cristo e com a sua palavra, que a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em vossos corações. Cristo precisa ser o centro da nossa existência. Se não for, vai ser como essa palavra que a gente acolhe, que a gente recebe, que a gente sai do culto, ou daquele momento em que a gente ouviu, de reflexão, e a gente fala, que palavra abençoada, puxa vida, que bom, me senti bem, tudo mais. Só que, em algum momento, isso acaba sendo levado por uma outra palavra, por um outro momento, por um outro chamado, por uma outra sedução, porque Cristo não é o centro. Então, a palavra é a mesma, o semeador é o mesmo, mas as respostas do terreno do nosso coração vão determinar se isso vai ser frutífero ou não. Qual é o terreno de uma vida frutífera, de uma vida devocional frutífera? Versículo 23, Jesus fala, quanto a semente caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 ou 30 por um. A boa terra, uma boa terra. Eu não sou... Às vezes eu me aventuro a plantar alguma coisa em casa, comprar um pouquinho de terra para isso, aquilo. Minha filha, Michelle, aqui, que começou, a Mara gosta de fazer isso, tem um monte de plantas que ela está sempre cuidando lá, e tá, meus tomatinhos, isso e aquilo. E eu não sou uma pessoa que entendo dessas coisas, para ser sincero. Ao longo dos anos, observando e vendo. Então, a terra, uma boa terra faz toda a diferença. E uma boa terra tem humus. A palavra humus, do latim, significa terra, na verdade. Uma boa terra tem essa matéria orgânica, ou como diz a minha filha, a compostagem. Ela tem essa matéria orgânica que faz com que aquilo possa produzir vida. Sem humus, não há vida na terra. Humus é essencial para a vida na terra, para que a semente possa germinar e crescer e produzir fruto. É preciso que haja humus. É interessante que a palavra humildade, de certa forma, está ligada a essa ideia do humus, da terra. A palavra humildade vem do latim humilitas, que significa literalmente pouca elevação, ou aquilo que está rente ao chão. Humilde é aquele que está rente ao chão. Ele não é o elevado, é o contrário, é o oposto do soberbo, do que se eleva, do que se exalta. Eu estava lendo a Bíblia essa semana, a história de Jacó e Esaú, seu irmão, e quando Jacó finalmente tem que enfrentar o seu irmão, após todo aquele momento de grande disputa entre eles, em que ele havia enganado o seu irmão e tudo mais, anos e anos se passam, e aí ele ouve, ele manda mensageiros a Esaú, seu irmão, e diz, olha, eu estou vindo, eu quero te encontrar amigavelmente. Os mensageiros voltam e falam, seu irmão está vindo para te encontrar com 400 homens. Não era uma boa... Era um bom presságio aquilo. Jacó fica com medo, tem toda aquela situação. Mas quando finalmente Jacó encontra-se com Esaú, um momento lindo, diz que ele vai lá e ele se curva 7 vezes diante do seu irmão. Ele se inclina, com o rosto no pó, 7 vezes diante do seu irmão. O que é isso? Ele se humilha. E todas as palavras daquele diálogo de Jacó e Esaú, ele diz assim, o teu servo. Ele se coloca como servo do seu irmão, ele se humilha, porque ele sabia que seu irmão, se estivesse indignado e furioso, e realmente a última notícia que ele havia tido dele é que ele queria matá-lo, ele poderia matá-lo e
fazer de escravo toda a sua família, tomar tudo que ele possuía. Ele se humilha. Então, a humildade é essa capacidade da gente se colocar no pó, literalmente. Jesus conta a parábola de 2 homens que vão orar no templo. Um deles é um fariseu. Ele estufa o peito. Ele se exalta. Ele fala que ele é um homem muito bom, porque ele faz uma série de coisas, porque ele dá o dízimo, isso, todas essas coisas. Jesus diz que tem um outro homem que vai ao templo orar, que é um publicano. Ele nem sequer consegue olhar para cima. Ele bate no peito, ele clama a Deus por misericórdia, porque ele reconhece que é um pecador. E Jesus pergunta: qual dos 2 saiu desse momento justificado diante de Deus? Evidentemente, é o publicano, é o pecador, é aquele que reconhece a sua pequenez. Então, a humildade, ela é essencial, ela é o humus do coração que vai acolher a palavra de Deus. Pense bem, a primeira bem-aventurança de Jesus, Mateus 5, é: bem-aventurados são os pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Para os ouvintes de Jesus, não havia dúvida de que Jesus estava falando de pessoas que não tinham absolutamente nada para oferecer a Deus. Pessoas pobres, que reconheciam diante de Deus a sua miséria, a sua pobreza. Falando em termos espirituais, pobres de espírito são exatamente pessoas que reconhecem que não têm mérito nenhum diante de Deus. Eu não tenho mérito nenhum. Nada que eu possa oferecer a Deus, nada que eu possa trazer. Eu dependo totalmente da graça, misericórdia e bondade de Deus. Essa é a condição, esse é o humus do coração que vai receber a palavra de Deus, da boa terra, do bom solo. O que o Tiago diz, capítulo 1, versículo 21, quando ele fala sobre esse recebimento da palavra? Note, ele fala assim: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceitem a palavra humildemente. Aceitem a palavra como palavra de Deus. Aceitem de maneira humilde, como aqueles que dependem, que precisam dela, que precisam dessa palavra, como aqueles que têm fome, como aqueles que são carentes e necessitados e estão abertos a receber a palavra. Essa é a condição de um solo que vai receber a palavra, que vai produzir frutos. E os frutos dessa vida devocional são muitos. Jeremias capítulo 17, 7 e 8 tem um texto muito belo em que comparar aquele que confia na palavra do Senhor daquele que confia na palavra do homem. E o texto anteriormente, nos versículos anteriores, fala que maldito é aquele que confia no homem, e aí descreve essa vida da pessoa que confia no ser humano, que deposita a sua confiança, a sua esperança, a sua fé no homem, no ser humano. Mas o versículo 7 e 8 diz assim, que ao contrário desse, é bendito, ou é feliz, ou é bem-aventurado o homem que coloca sua confiança no Senhor, que confia nele. Diz assim que ele é como uma árvore plantada junto às águas, ou ao ribeiro de águas, e que estende as suas raízes para essas correntes, para esse ribeiro. Essa pessoa não vai temer quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Está descrevendo aqui justamente essa vida frutífera que Jesus fala, da semente que cai no bom solo, no solo humilde. Essa é a vida frutífera. Uma vida que tem raízes, uma vida que as raízes se estendem para junto das águas e do ribeiro, das águas do Espírito. Uma vida que não está ansiosa nos momentos difíceis que virão, seja o calor, a seca, os momentos de dificuldade. Aqui a gente vê fé, porque é confiança em Deus. Repete aqui, o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Alguém que tem fé, que confia em Deus. Aqui a gente vê profundidade, raízes firmadas e aprofundadas no solo da terra. Aqui a gente vê resiliência. As condições ao redor, elas podem, de fato, elas podem fazer com que essa planta, com que essa árvore perca suas folhas em algum momento, embora aqui ele diz que elas estão sempre verdes. Mas como a caatinga, elas mudam, elas alteram um pouco ali da sua aparência.
mas elas estão firmadas, elas são resilientes, elas produzem, não deixam de dar fruto. E é isso que Jesus diz no final do Sermão do Monte, sobre, novamente, aqui ele compara o homem que confia no homem, do homem que confia no Senhor. O Salmo 1 fala do justo e fala daquele que é ímpio, a mesma comparação. Jesus, no final do Sermão do Monte, compara o homem que é prudente e aquele que é imprudente, ou o sábio e o tolo. Ele diz que o prudente é aquele que ouve as suas palavras e coloca em prática. E Jesus diz que então, ele é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E nota que Jesus fala lá que os ventos virão, a tempestade, a chuva, vão dar contra aquela casa e ela vai permanecer firme, porque ela foi edificada sobre a rocha. Esse é o homem prudente. Jesus compara isso com o imprudente. Constrói um castelo de areia. Quando vem a chuva, a tempestade, o vento, aquilo tudo desaba, porque foi construído sobre a areia. É interessante que no texto, novamente, Jesus não diz se essas coisas irão acontecer. Jesus diz quando elas acontecerem, ou seja, quando o vento vier, quando a tempestade, a chuva vier contra essa vida, ela vai permanecer firme ou não? A resposta depende de que tipo de vida essa é. Foi edificada sobre a rocha. E o que é edificar sobre a rocha? É aquele que ouve a palavra, que entende a palavra, que acolhe a palavra no solo fértil do seu coração, e que permite com que essa palavra produza raízes profundas em sua vida. Coloca ela em prática, em outras palavras, assimila na vida, encarna, há frutos dessa palavra na vida. Essa é a vida daquele que vai permanecer firme nos momentos difíceis. O C.S. Lewis certa vez disse que a nossa maior dignidade como criaturas não está na iniciativa, mas na resposta. Não na iniciativa, mas na resposta. Ele diz que Deus fala e nós ouvimos. Ele bate e nós abrimos. Ele semeia a semente e nós a recebemos. Semear essas sementes, o Ken Gire disse, é a tentativa de Deus de restaurar o Éden no deserto dos nossos corações. Recebê-las é a forma como nós cooperamos ou trabalhamos com Deus para que isso seja feito. Então, Deus está enviando a sua palavra. Deus é o semeador. Deus é aquele que manda a palavra e que envia a palavra e que envia sementes. Nós podemos cooperar com Deus. Deus quer restaurar o Éden no deserto dos nossos corações. Nós podemos cooperar com Deus, acolhendo a palavra do Senhor. Tem um texto no Salmo 27 que eu gosto muito, que diz assim: ao meu coração me ocorre. Há uma versão que diz: o meu coração me propõe, busquem a minha presença. E aí o salmista responde: buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A iniciativa é de Deus. O Espírito continua batendo. Eis que estou à porta e bato. O Espírito continua soprando e falando. E o Espírito diz: vem. Jesus nos chama. Deus fala. Deus toma iniciativa. Deus propõe ao nosso coração para que nós busquemos a presença dEle. E muitas vezes nós ouvimos esse chamado de Deus e nós negligenciamos. Nós ouvimos o chamado de Deus e nós desviamos e vamos fazer uma outra coisa. Nós vamos dedicar ou perder o nosso tempo, às vezes, com outras coisas. E aí nós perdemos a oportunidade de ter comunhão com Deus e edificar essa fé em nossas vidas, que vai fazer com que nós possamos atravessar momentos difíceis, de crise, de dificuldade, de problemas, e sermos frutíferos. Então eu gostaria de concluir aqui, dando algumas dicas sobre a vida devocional, sobre se alinhar à vida devocional. Primeiro, você vai precisar separar tempo para isso. Isso significa que vai precisar ser intencional. Você tem que separar tempo para isso, entendeu? Para você apreciar, alguém disse, para apreciar a beleza da paisagem é preciso reduzir a velocidade. Você tem que separar tempo, você tem que olhar para a sua vida, para a sua rotina e falar, qual é o momento que eu vou ter para ter com Deus? E separar tempo para isso, colocar na sua agenda.
Segundo, leia a Bíblia diariamente, nesse tempo. Separe o tempo, então, para você ler a Bíblia e leia com fome. Não leia apenas como você estivesse, não é uma obrigação. Tem uma obrigação de ler para dizer, se alguém perguntar se eu estou lendo, eu vou dizer, eu li. Não. Leia como palavra de Deus. Leia como um banquete. Jesus chama, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ter comunhão. Leia isso, essa palavra como pão da vida. Como aquilo que Deus está oferecendo como algo de comunhão profunda com você. Leia com fome, leia a Bíblia diariamente com fome de Deus. Medite no que você lê. Por isso que eu digo, não pegue isso daqui para ler 10 capítulos hoje e amanhã ou depois, o resto do ano você não ler mais nada. Leia trechos curtos e pense no que você está lendo. É mais importante que você tenha a consistência de ler dia após dia, ao longo da vida, trechos, e pensar e ler com qualidade, ter um momento com Deus, do que você ler 10, 20 capítulos, um livro inteiro durante uma semana e depois não tocar mais nesse livro. Então tenha consistência, pense no que você está lendo. Pode ser uma porção, pode ser um verso, pode ser uma expressão. Às vezes você está lendo e Deus tem uma expressão em que Ele fala com você e você pense naquilo. Faça perguntas, né? O que isso quer dizer? O que Deus está falando? Como isso se relaciona com a minha vida? Que resposta Deus espera de mim diante desse texto, verso ou palavra que eu estou lendo? Interaja com o texto. Por isso você precisa de algum tempo. Está vendo? Não é só aquela leitura correndo, né? Você precisa de algum tempo. Separar tempo para isso, para você ler aquela porção e pensar, interagir com isso. Ore e comprometa-se com a palavra. E, se você puder, o maior conselho que eu dou é guarde a palavra no seu coração, ou seja, memorize algumas coisas. Isso significa, isso é uma disciplina maior, mas às vezes é um verso de toda aquela porção, uma coisa que realmente falou com você, e você anotou e riscou, e você vai, talvez, escreva num pedaço de papel, coloque na sua carteira, no bolso, ou então no seu celular, durante o dia, leia aquilo várias vezes. Isso vai ajudar você a memorizar. Eu tenho muitos versos memorizados ao longo da vida, por causa disso, porque é uma disciplina. Não é mecânico, não é porque Deus me deu uma capacidade maior disso daí. Não, é trabalho. Memorizar é trabalho. Colocar aquilo no coração dá trabalho. Há uma disciplina, há um desejo de fazê-lo, mas isso faz toda a diferença na vida, eu quero dizer. Eu trouxe aqui dois modelos. Lá em casa a gente está lendo essa Bíblia 365, é uma edição da Bíblia, na verdade, para você ler durante todo o ano. Ela tem um texto do Velho Testamento, um texto do Novo Testamento, um texto de Salmos e Provérbios. Está aqui, né? Então, muitas pessoas leem no celular. Eu estou lendo no papel porque eu estou começando essa questão de você poder grifar, usar uma caneta, alguma coisa assim, marcar um texto, olhar. Então, se não funciona o papel para você, use o celular ou o que for, mas é importante que você tenha alguma coisa. Tem uma outra edição bonita que saiu recentemente. Esse é só os evangelhos e basicamente é só o texto dos evangelhos, com uma parte para você poder anotar, escrever, riscar, um papel um pouquinho mais grosso para você marcar ele e não vazar do outro lado. Então, ou seja, tem muitas ferramentas. A gente tem tantas formas de fazer isso funcionar. Tudo que a gente precisa é querer, em primeiro lugar. Segundo, é ter a disciplina para que isso funcione. Mas a vida devocional é essencial. Se nós vamos estar nessa jornada, ao longo, não de alguns anos, mas ao longo de muitos anos, até o fim da nossa vida, atravessando momentos difíceis. Agora é uma pandemia. Pensa, quantas pessoas nessa pandemia foram justamente, ou agiram, ou se comportaram justamente como essas sementes que caíram à beira do caminho, no meio dos espinhos, sem profundidade, sem raiz. Se nós vamos resistir a momentos como uma pandemia, ou outros, não sabemos o que virá no futuro, amanhã ou depois, mas com a fé firme, sólida, como a planta que resiste lá na terra, na região semiárida, ou como o veleiro que resiste à força dos ventos no alto mar.
Se nós vamos resistir, nós precisamos ter raízes sólidas, nós precisamos ter peso, fundamento sólido, lastro. E a vida devocional é o que nos dá o lastro para isso. Vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar aqui junto com meus irmãos e irmãs nessa manhã. E, Senhor, eu sei que é mais fácil falar sobre essas coisas do que vivê-las. E eu sei que para mim mesmo isso é uma luta. Porque há tantas coisas que clamam por nossa atenção. E é tão fácil nós sermos levados por uma rotina de fazer tantas coisas e, no entanto, negligenciar aquilo que é o mais importante. Porque o mais importante nem sempre é aquilo que nos dá respostas imediatas. O reino que o Senhor está construindo em nossos corações, a semente que está sendo germinada em nossa vida e que vai produzir fruto, não é algo instantâneo. É algo que nós vamos colher ao longo da vida. E é por isso que muitas vezes nós tiramos os olhos disso. E nós colocamos os nossos olhos naquelas coisas que prometem resposta, satisfação instantânea, imediata. Deus, ajude-nos a mudar o nosso foco e a nossa perspectiva. Ajude-nos a colocar os nossos olhos naquilo que é eterno, nas coisas que permanecem. Essas coisas nós não vemos, mas essas são as coisas verdadeiras e reais. O reino invisível, o reino eterno do nosso Deus. E ajude-nos a fazer tudo o que for necessário em nossa vida, para que essa realidade, essa fé, essa convicção, esse modo de enxergar a vida se transforme em algo prático. A começar pela nossa vida devocional, pelo tempo em que nós investimos para ler a Tua Palavra, para ouvir o Senhor falar conosco, para receber a Tua orientação, para obedecer a Tua orientação, para viver uma vida frutífera. É isso que eu peço por mim, por meus irmãos e irmãs aqui, por Tua igreja, Senhor. Para que venha o Teu reino e que a Tua vontade seja feita em nossas vidas. Em nossa igreja, em nosso mundo, aqui na terra, como nos céus. Em nome de Jesus. Amém. E amém.